Olá, meus filhos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Só Coração. Nós estamos estudando o livro de Marcos durante esse período, já que estamos também no ano litúrgico dedicado ao evangelista Marcos. Estamos agora no capítulo 2 e vamos começar a partir do versículo 13. E vamos hoje até o versículo 22, fazendo este estudo. Então já pegue a sua Bíblia, já separe aí no capítulo 2, no versículo 13 até o versículo 22. Vamos lá? Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto ia caminhando, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse para ele: Siga-me. Levi se levantou e seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi. Havia vários cobradores de impostos e pecadores na casa com Jesus, e seus discípulos, com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que Jesus come e bebe junto com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médicos, mas só as que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam fazendo jejum. Então alguns perguntaram a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem jejuns, e os teus discípulos não fazem? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está presente, os convidados não podem fazer jejum. Mas vão chegar os dias em que o noivo será tirado do meio deles. Nesse dia, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano e o rasga e fica maior ainda. Ninguém coloca vinho novo em barris velhos, porque o vinho novo arrebenta os barris velhos e o vinho e os barris se perdem. Por isso, o vinho novo deve ser colocado em barris novos. Então agora dá uma pausinha no vídeo, faça sua leitura pormenorizada, anote aquilo que mais te chama a atenção sobre o texto de Marcos que acabamos de fazer a leitura e depois você volta para entender um pouquinho mais sobre o contexto. Lá no capítulo 14 nós temos o nome Levi, que também será conhecido como Mateus. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 9, isso vai ser explicado para nós. Ele abandona seu trabalho, ele era coletor de impostos, e ele vai abandonar esse trabalho depois de ter sido chamado por Jesus Cristo. A coletoria de impostos. A gente precisa entender que os fariseus, eles desprezavam os coletores de impostos e todos aqueles que tinham pecados, por vários motivos. Ser coletor de impostos da Receita Pública na Galileia implicava num contato frequente com os gentios. Pelos padrões farisaicos, isso significa estar exposto à corrupção ritualísticas dos pagãos. Também eles não gostavam porque os impostos eram coletados e entregues aos romanos, os indesejados que governavam a Palestina. Portanto, os coletores de impostos eram tidos como traidores da esperança de Israel de um dia ser uma nação independente. Os coletores às vezes eram culpados de extorsões e de roubos para eles mesmos, sobre a quantia requerida de impostos. Já do capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 28, nós vamos ter um trecho onde são relatadas
3 controvérsias entre Jesus e os fariseus. Em cada uma delas, os fariseus tentam negar Jesus Cristo enquanto líder espiritual. Isso você também pode conferir lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 16, versículo 18 e também no capítulo 24. Eles consideram seu comportamento questionável e até mesmo perigoso, como se Jesus estivesse levando Israel para longe da verdadeira santidade da antiga aliança. Já no versículo 16, nós vamos tendo assim: comendo com os pecadores. Isso vai se tornar um escândalo para aquela sociedade quando eles percebem que Jesus, sendo colocado como mestre, trabalhando com discípulos, ensinando os seus discípulos, se colocava de igual para igual, sentando à mesa para conversar com coletores de impostos e com pecadores. O ato de sentar à mesa é de se colocar de igual para igual. É você se colocar na mesma altura, olho no olho da pessoa, enquanto você reparte uma refeição. A clara associação de Jesus com esses rejeitados viola, portanto, todos os padrões de comportamento dos fariseus, que consideravam pecadores os coletores de impostos e consideravam todos eles como más companhias para os judeus religiosos. Não precisam de médico. Lá no versículo 17, Jesus deixa isso muito claro, que aqueles que estão de bem, que estão bem saudáveis, eles não precisam de médicos. Um provérbio bem conhecido daquela época, Jesus adapta para significar que as amizades que fazia em suas refeições era parte central de sua missão. Assim como os doutores não evitam seus pacientes doentes, também Jesus não pode evitar esses que eram feridos pelo pecado. Não vim para chamar os justos. É uma outra frase que nós precisamos compreender dentro do contexto do evangelho que hoje nós refletimos. Jesus não veio para prolongar a antiga aliança com relação a Israel, com a nação de Israel, perdão. Essa era uma aliança imperfeita e provisória, feita para que o povo de Israel se separasse dos gentios e de seus pecados. Aí você pode ir lá visitar no livro de Levíticos, no capítulo 20, no versículo 26. Enquanto ainda não estava pronto para amar Deus de coração, como está em Jeremias, no capítulo 11, versículo 8, e em Mateus 19, no versículo 8. Jesus inaugura aqui então a nova aliança para transformar o coração de seu povo, conforme Jeremias 31, no versículo 31 a 34, e em Mateus capítulo 5, no versículo 8. E então acolher a todos na família de Deus, enquanto que a antiga aliança tirou Israel do mundo e colocou em quarentena. Já no versículo 19, nós temos a citação do noivo. Jesus faz uso de imagens próprias do tema do matrimônio. E suas palavras vão recordar diversas passagens do Antigo Testamento em que Javé é representado como noivo de Israel. Então anotem essas citações para que você possa ler com mais tranquilidade. Isaías 54, versículo 5. Jeremias, capítulo 3, versículo 20. Oséias, capítulo 2, versículo 20. E no Novo Testamento, transfere essa relação de aliança ao Cristo, divino cônjuge de sua igreja. Aí nós temos Mateus no capítulo 25, versículo de 1 a 13, Efésios, capítulo 5, versículo 25, e lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 796, você também consegue aprofundar o seu estudo. Não podem fazer jejum. O jejum simboliza luto e a separação, e, portanto, é inadequado para o tempo em que Jesus ainda estava presente. Por isso que ele vai deixar claro que depois da partida dele é que será necessário fazer jejum. E aí eu te pergunto,
Você colocou na sua listinha quantas vezes você faria jejum durante este ano? Nós já estamos na segunda semana de janeiro. Você já conseguiu fazer jejum da semana passada para esta semana? Você já conseguiu criar uma relação de abnegação de alguma coisa que você goste em prol do amor que você tem para com Deus? E lá no versículo 21 ao 22, nós temos que como a antiga aliança se tornou como que uma roupa velha e um barril velho, a nova aliança não pode nem ser remendada aos seus tecidos gastos e nem armazenada em sua frágil casca. Ao contrário, o preparo e a penitência da antiga aliança devem dar lugar à celebração e à comemoração da nova aliança que Jesus faz para com o mundo. E aí eu te peço que agora você reflita, releia este texto, pegue todas as citações que eu te passei, volte o vídeo, vai fazendo as suas pausas, anotando todas as citações, vá no Catecismo da Igreja Católica, faça a leitura, faça a compreensão do que está sendo escrito e aprofunde o seu conhecimento. Um abraço, viva Cristo Rei.